acessíveis e entregamos no conforto do seu lar. Sacolão do Alface. Temos variedades hortifruti, deixando sua refeição saudável e colorida. Aceitamos cartões Sinditrema, Alelo, Sodexo, VR Alimentação. Sacolão do Alface, Rua Pedro Álvares Cabral, 107, Joaquim de Lima, ao lado da Mercearia do João. Teleentrega 988494129. Sacolão do Alface. Tu és meu Senhor. Precisando viajar para Curvelo, Felixlândia, Sete Lagoas, Transbetel Encomendas. Mudanças para todo o Brasil. Transbetel, Rua Pirapora, bairro São Jorge. Telefone 98815-0394. Transbetel, levando você para todo o Brasil. CA Transportes e Encomendas, trabalhando para atender sua empresa com excelência, conforto e segurança. WhatsApp 38 98809 3142 ou 988447764. Conduzindo seu funcionário, você e sua família com segurança e conforto. Todos os dias de Três Marias a Belo Horizonte. CA Transportes e Encomendas, transportando suas encomendas com segurança e precisão sempre que desejado. Precisou, ligue. CA Transportes e Encomendas. WhatsApp 98809-3142. CA Transportes e Encomendas. Totalmente teu. Atenção, dona de casa! Seu gás acabou? Vaptigás. Entrega todos os dias da semana, de 9 da manhã às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. Você pode pagar com seu cartão de crédito. Levamos a máquina até a sua casa. Vaptigás, qualidade e segurança no seu lar. Ligue 3754-7272. Está entrando no ar programa Desperte Viva. Direção do pastor Aristeu Nunes. Desperte Viva. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a atualidade cristã. Nós temos a introdução, que é a doutrina do trinitarianismo. Nós estamos já no segundo trimestre desse ano de 2020. Nós vamos estar comentando a lição e antes disso eu gostaria de fazer uma oração e nós teremos um louvor e logo após estaremos comentando a lição. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção em favor daquele que vai nos acompanhar a lição nesse dia. Deus, e nos ajuda, Pai, a transmitir a Tua palavra de uma maneira clara, compreensível a todos, e que a Tua bênção esteja com Teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos estar com o hino e logo após estaremos comentando a lição de hoje. Senhor se movimente em mim.
ambiente de adoração é tua morada. E eu sei que um coração quebrantado, o Senhor se agrada. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Enche esse lugar. Que anuncia a tua chegada, Deus. O ambiente muda quando chega a tua presença. E assim como fez com Moisés, revela-se pra mim. E assim como fez com Moisés, revela-se pra mim. Se movimente em minha direção, 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 se movimente em minha direção. Então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Graças a Deus, nós tivemos no sábado passado um clamor pela cidade. Começamos aqui meio-dia no sábado e terminamos também no domingo, meio-dia. Então, a lição que era para ser comentada no sábado passado, ela ficou para hoje.
e nós estaremos comentando a nossa lição, então, que é a lição de número 5, que fala sobre os atributos exclusivos da Trindade Santíssima, ou Santíssima Trindade. Você que está nos acompanhando aí e tem uma Bíblia e gostaria de acompanhar a leitura, está lá em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 7. Esse é o fundamento da nossa lição. Fundamento, a gente quando fala fundamento, é aquilo que dá a base de sustentação, né? E nós temos esse versículo 5, capítulo 5 de 1 João e versículo 7, que dá sustentação ao nosso comentário de hoje. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Quando fala aqui a palavra, está falando do próprio Jesus, né? O livro de João, no capítulo 1, versículo 1, está bem claro lá, quando fala sobre Jesus, né? Que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? E esse Verbo aí era a palavra, né? Que se materializou. Primeiro nós tivemos a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e depois nós temos a palavra falada pelo próprio Jesus, né? No Novo Testamento nós temos essa expressão pelo próprio Jesus. Nós estamos estudando sobre os atributos exclusivos da Santíssima Trindade, né? Esses atributos só podem ser atribuídos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nenhum ser, nenhuma divindade, nenhum Deus tem esses atributos que a Trindade tem. É por isso que muitas das vezes você ouve a expressão Trindade Santa ou Trindade Santíssima, né? Nós temos uma referência no nosso texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 11 ao 13. Eu vou ler o verso 11 só, que fala assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Aí nós temos aqui uma pergunta, né? Quem é como tu entre os deuses? Quando a gente vai observar a palavra deuses aqui, em letra minúscula, ela pode estar se referindo ao homem, né? O homem, quando começou a desenvolver na terra e a constituir família e dominar sobre as famílias, sobre muitas pessoas, esses homens eram tidos como Deus. E isso foi passando, né, de geração a geração. Teve até nações antigas aí, poderosas, que os seus imperadores eram como se fosse um Deus. Mas, como nós vamos compreender isso? Aqui já estava falando de Jesus, que foi homem, foi um Deus homem. Nenhum homem na terra foi como Jesus foi e nem fez o que Jesus fez e jamais vai ter condição de fazer. O homem vai ser sempre limitado e sempre dependente, né? Jesus, ele continua sendo superior. Muitas das vezes há uma confusão entre esse assunto que nós estamos conversando aqui, mas nós não vamos criar aqui um debate teológico, vamos de uma maneira clara e o mais simples possível tentar explicar para você como funciona a Santíssima Trindade, as 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
há uma sintonia entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa sintonia, ela é em torno de um só propósito. O Pai criou todo o universo, todo esse sistema aí foi criado pelo Pai. Até Jesus vir aqui, as pessoas tinham Deus como Criador. A expressão mais forte era o Criador. Embora Deus ele criou todo um sistema para que o homem pudesse viver aqui e alimentar aqui, esse pensamento do homem, o homem não via assim Deus como Pai, ele via Deus como Criador. Aí veio Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus veio para mostrar que o Criador também é Pai. Jesus veio, viveu entre nós, manifestou a glória do Pai, operou maravilhas, multiplicando pão, multiplicando peixes, curando os enfermos, fazendo tudo que a humanidade precisava para viver bem e para confiar em Deus, porque muitos tinham Deus como um Criador que estava distante, estava lá no céu, bem longe, né, bem distante. Aí Deus se tornou presente na terra através do seu Filho Jesus. Deus veio aqui para mostrar que ele não estava longe, que ele não estava distante, que ele não era só o Criador do universo, mas que ele também era Pai. E ele veio mostrar isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, que esteve aqui durante 33 anos e pouco. Ele esteve aqui e viveu com os homens, instruindo e ensinando, né, os discípulos, e os discípulos, com aquilo que aprendeu, foi instruindo outros e chegou até a nós que hoje estamos aqui falando para você sobre esse plano tão maravilhoso de Deus, uma manifestação tão grande da glória de Deus, né, através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. O Espírito Santo, não que a gente costuma classificar, né, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, né? O Pai, nós o classificamos como a primeira pessoa, o Filho como a segunda pessoa e o Espírito Santo como a terceira pessoa. Isso é uma classificação nossa. Mas no nível de poder, no nível de santidade, no nível de glória, no nível de majestade, eles estão no mesmo nível, né? Não tem essa hierarquia como nós temos aqui, né? Aqui tem o presidente, tem o vice-presidente, né? Aqui tem uma hierarquia. Não. O Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo, eles são um, têm uma mesma função, né? Trabalham com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, né? Não tem nenhum que supera o outro. Pelo contrário, um vai se completando o outro, né? Tudo com o mesmo objetivo. É como você vai olhar uma engrenagem de uma máquina, quem sabe de um motor, né? Existem ali várias peças, mas as engrenagens têm que funcionar perfeito, tem que ter um encaixe perfeito para que venha a ter o propósito desejado, né, pelo qual aquela máquina foi criada para desenvolver o seu trabalho, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo propósito, têm o mesmo destino, né, para o trabalho que eles fazem, né, que tem feito desde o princípio, isso desde a criação. Se a gente for olhar para o livro de Gênesis, eu sei que eu estou falando para você que gosta de ler a Bíblia, e você já deve ter lido, né?
quando lá fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo na criação, a terra ainda não existia, existia água, existia abismo, e o Espírito Santo ele pairava sobre a face do abismo, né? Agora vamos aqui procurar entender um pouco sobre esses atributos de Deus, né? Aquilo que é atribuído a Deus. A primeira coisa que nós vamos falar que é atribuído a Deus e que não foi atribuído a nós nem a nenhum outro ser, somente a Deus, que é a eternidade. A eternidade do Pai. Há uma diferença que a gente precisa entender entre a eternidade e o tempo. Tempo é uma coisa e eternidade é outra coisa. Ah, pastor, agora eu não estou entendendo. Só falar que a eternidade é uma coisa e o tempo é outra coisa? Deixa eu te explicar. O tempo, ele começa aqui com milésimo de segundo, com minuto, com hora, né? As horas vão acumulando aí até formar um dia, né? 24 horas forma um dia. Ela começa pelo dia, né? Vai passando um dia após o outro, vai formando a semana, né? A semana vai acumulando uma a outra, vai formando o mês vai formando o ano, né? E por aí vai. O tempo é assim, ele é contado, né? No nosso tempo tem a divisão do dia e tem a divisão da noite. Na eternidade não tem isso. Eternidade não existe milésimo de segundo, não existe minuto, não existe hora, não existe dia, não existe semana, não existe mês, não existe ano. Então a eternidade não é isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo no tempo, nós estamos dentro do tempo. É por isso que esses atributos, eles são sobrenaturais. O que é sobrenatural? É aquilo que está acima do natural, né? Tudo que é natural a gente compreende, a gente entende, né? Mas tem coisas que estão acima do natural. Não é nem acima do normal, né? Acima do normal é outra coisa, mas aqui está acima do natural, aquilo que é natural de ser, né? Como eu estou explicando para vocês, é a questão da eternidade, né? A eternidade, ela não é contada pelo tempo, né? A eternidade não é contada pelo tempo. Então Deus não está dentro do tempo, Deus está dentro da eternidade. Nós estamos dentro do tempo. Um dia nós vamos entrar para a eternidade, mas nós começamos. Um dia teve um começo para você. Teve a hora que você nasceu, o dia que você nasceu, o mês que você faz aniversário, né? Tem um tempo. Quando chegar o fim da sua vida, alguém vai colocar a data lá do falecimento, porque tem um tempo. Para nós aqui, existe tempo para todas as coisas. O homem mais sábio, por nome de Salomão, ele fala sobre isso aí. E quando ele falou sobre isso, ele falou dentro do tempo. Ele falou, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, né? E ele cita um monte de coisa lá que está dentro do tempo. Aí nós vamos ver a eternidade do Criador, né? O Pai, ele vive dentro dessa eternidade, ele não vive dentro do tempo, né? Aí nós vamos ver o Filho. O Filho também é eterno. E aí tem uma passagem citada, né? No livro de Apocalipse, você pode conferir lá, Apocalipse 1, 8, 17. Você pode conferir, né, que lá fala que ele é o alfa e o ômega. Isso aqui está referindo a Jesus, né? Mas aí você pode ficar pensando assim, mas como que
ele é o alfa e o ômega? Para você entender, alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, né? Aí você pode ter dúvida, mas como que aqui teve começo e tem um fim? Deixa eu te explicar. No alfabeto é diferente da matemática. Na matemática a gente começa contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai, é infinito. Mas na matemática também, você pode contar -1, -2, -3, né? Você pode fazer essa contagem também. E também é infinito. Mas só que no alfabeto não existe isso. No alfabeto não tem -A, -B, -C. Não tem, né? Não dá para escrever, né, dessa forma, né? Não dá para fazer nada desse jeito. Talvez se for aplicar a letra à matemática, talvez você consiga fazer alguma coisa. Por que ele citou, então, o alfabeto? É muito simples a explicação que nós temos. Porque antes não teve, antes não existiu. Então, se antes não existiu nada, ele é desde o princípio, né? E depois também não vai ter, porque o alfabeto ele tem começo e tem fim. A matemática, ela não tem fim, né? Então, depois dele não vai haver mais. Então, ele está dentro da eternidade. Nem antes houve e nem depois haverá, né? O livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, eu sempre tenho citado esse texto do profeta Isaías, que fala que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Então não se pode nunca ter um Deus como esse nosso Deus, que desde a eternidade ele trabalha em favor daquele que nele espera. E uma das provas do amor de Deus para com a nossa vida é ter mandado Jesus aqui, ter enviado Jesus aqui, né? E ele se tornou então o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade para nós, porque nós estávamos aqui, como eu falei a princípio, tendo um Deus criador, mas Jesus veio para manifestar o Pai. E quando ele estava aqui, alguns curiosos falaram assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: olha, vocês não estão me vendo? Eu e o Pai somos um. Nós somos a mesma pessoa, eu e o Pai. Tudo que o Pai pensa, eu penso. Tudo que o Pai faz, eu faço. Tudo que o Pai quer, eu quero. Então é muito diferente da questão da paternidade aqui, né? Aqui é complicado. Às vezes o pai quer uma coisa, o filho quer outra. Às vezes o pai está fazendo uma coisa, o filho está fazendo outra. Às vezes o pai tem uma ideia, o filho tem outra ideia. Aqui é complicado. Mas no caso da Trindade, não. A Trindade, ela funciona em unidade, em propósito, num só propósito, né, numa só direção, né, diferente de nós aqui, né? Então Jesus, ele foi chamado de Pai da eternidade. Você vai ver lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, e no versículo 6, né, onde fala dos nomes de Jesus, né, que foi dado a ele, né, Conselheiro, Deus forte, né, Príncipe da paz, né, e também Pai da eternidade. Porque até então o homem não tinha nenhuma possibilidade de entrar na eternidade com Deus, por causa do pecado. O pecado, ele causou um abismo, né, muito grande, quase impossível, né, de atravessar. O homem não tinha condição de entrar na eternidade com Deus. Então Jesus veio para nos ajudar a entrar nessa eternidade,
a passar dessa vida para a eternidade com Deus, né? Ele foi como se fosse uma ponte, né, sobre esse abismo, ou um caminho, né, novo aí, um caminho no deserto, né, da nossa vida, para nós caminharmos rumo a essa eternidade. Então, por isso que ele foi chamado pelo profeta Isaías, Pai da eternidade, né? Pai é aquele que cuida, é aquele que provê, né? A gente vai ver a preocupação de um pai, né? O pai, desde o primeiro filho que ele tem, a preocupação é a preocupação de um pai, né? O pai vai ser a vida inteira preocupando, né? Querendo saber como que está o seu filho, né? Querendo cuidar do seu filho. Principalmente o pai que tem temor de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele preocupa ainda mais, né? E coloca o filho sempre em oração, né? Consagra a vida para que os filhos venham ser protegidos, né? Venham ser guardados. Nós temos exemplo disso lá no livro de Jó, né? Jó, ele intercede pelos seus filhos, quando os filhos saem de casa para reunir, né? Ele fica em casa, mas ele oferece sacrifício, né? Pelos seus filhos, ele ora a Deus, ele pede a Deus livramento para os seus filhos, né? Isso é uma preocupação que o pai tem. E Jesus também não ficou de fora, não. Ele demonstrou essa preocupação, e você vai ver isso muito claramente lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele fazendo uma oração, e aquela oração, ela é uma oração de um sacerdote, né? É uma oração de um pai preocupado com os filhos que ele estava deixando aqui, né? Ele intercede pelos fiéis, né, que já tinham aceitado, né, a palavra, já estavam caminhando, já estavam servindo o Senhor. E ele intercede por aqueles que iam vir depois, né? Muitos virão ainda depois, né? Nós estamos aqui, mas se Jesus der tempo, muitas pessoas vão compreender a palavra, vão ser salvas, vão estar aqui pregando, vão estar aqui dando aula na escola dominical aqui no rádio, né? Então ele faz uma oração muito bonita lá no capítulo 17 do Evangelho de João, né? Depois você vai ler com mais cuidado lá, pesquisando lá, né? A palavra, e você vai ver como Jesus ele intercede por nós. O Pai, ele tem essa função, né? Embora a gente não pode ter muitos exemplos aqui, porque infelizmente no mundo tem alguns exemplos negativos de pai que abandona os filhos, abandona a família, né? Ele não está nem aí. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, ele nunca nos abandona. E ele, quando ele subiu, né, ele disse para os seus discípulos: olha, vocês não precisam ficar preocupados, eu vou estar com vocês todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Até a consumação do século, irmãos. O que é isso? Isso quer dizer que um dia aqui tudo vai terminar, né? Até tudo ser consumado. Deus vai estar conosco, tanto nos momentos bons da nossa vida, como também nos momentos difíceis, né? Os momentos de crises, de enfermidades, de aflição, Ele sempre vai estar conosco, né? Deus nunca nos abandona. Jesus nunca nos abandonou. Aí nós vamos ver também a eternidade do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele trabalha em sintonia com o espírito do homem, né, para convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado.
Como eu falei no princípio, o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas, né, sobre a face do abismo, antes da terra ter esse formato que ela tem hoje. O Espírito de Deus ele já movimentava aqui. Aí quando Deus criou o homem, e o homem desobedeceu a Deus, né, estava lá no jardim, tendo tudo ali à sua disposição, né, tendo uma companheira, né, ele desobedeceu a Deus e foi conhecer a outra parte da terra que ele não conhecia, né, foi conhecer os espinhos, as feras, né, tudo ruim que tinha do outro lado do jardim, ele foi conhecer, e também ele foi conhecer a morte, né? O homem agora passou a ter um limite por causa da desobediência e do pecado que ele cometeu. Aí nós vemos ao longo do Antigo Testamento o Espírito Santo acompanhando a humanidade. Aí é o que nós chamamos das manifestações, né? O Espírito Santo manifestando de quando em quando, usando os profetas, né? Para falar algo de Deus para as pessoas, né? Corrigir, orientar, para que as pessoas buscassem a Deus. Então o Espírito Santo ele atuava e atua até o dia de hoje, né? Para ajudar a humanidade a chegar mais próximo de Deus. Então havia as manifestações de Deus, né? Quando a humanidade desviava muito, né, seguia um caminho muito errado, Deus levantava alguém e através do Espírito de Deus manifestava qual era a vontade e o querer de Deus para essa pessoa. Aí nós vamos ver depois de Jesus, né, cumprindo-se a palavra de Deus, né, sobre uma manifestação poderosa, né, do Espírito Santo na vida do ser humano, né? O profeta Joel chegou até a profetizar antes, né? Ele falou assim, olha, nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E nós vamos ver essa profecia cumprindo quando os irmãos foram para Jerusalém na festa de Pentecostes. Era uma das grandes festas, né, que acontecia lá em Jerusalém, né? Nós temos ali essas grandes festas, né? E a festa do Pentecostes é uma delas. Depois nós temos a festa dos tabernáculos, né, também, que era uma grande festa, mas vamos aqui para a festa de Pentecostes, né? Jesus falou para o pessoal que fosse para Jerusalém aguardar o cumprimento desse derramado Espírito, né? E ali eles ficaram reunidos buscando a Deus em oração, e as 120 pessoas que estavam ali dentro do templo foram cheias do Espírito Santo. Você vai ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Você vai ver sobre isso aí, né? Que todos que estavam ali reunidos buscando a Deus receberam o Espírito Santo de Deus, né? Foram cheios do Espírito Santo de Deus. Depois daí você vai ver a ousadia de Pedro, né? Em levantar e pregar a palavra de Deus. Ele não falou algo extraordinário, algo sobrenatural. Pedro não falou palavras sobrenaturais, não. Ele falou de coisas que tinham acontecido. Ele falou sobre a ressurreição de Jesus. A mensagem dele foi essa, né? Olha, vocês estão aí admirados com isso que está acontecendo aqui? Isso aqui foi Jesus que mandou a gente vir para cá. O Jesus que vocês mataram, crucificado, ele não está morto não, ele ressuscitou. E foi ele que falou para a gente vir para cá e orar e buscar a sua presença. Então isso aqui é obra dele, né? E aquelas palavras convenceu as pessoas que estavam ali, e boa parte delas aceitaram, né? E a Bíblia chega a dizer que foram mais de 3.000 almas que renderam aos pés do Senhor naquele dia. Então, depois disso aí, o que nós vemos é a manifestação do Espírito de Deus sempre na vida do ser humano.
todas as vezes que você ora, que você lê a Bíblia Sagrada, que você consagra a sua vida, o Espírito de Deus, ele toma posse de você, ele usa você, ele trabalha através de você. E tem uma coisa curiosa que eu gostaria de falar para você agora, é que nós estamos aqui sujeitos a fazer coisas erradas. Mas existe um agir de Deus que trabalha assim de uma forma poderosa na nossa vida, que sempre que a gente vai fazer alguma coisa errada, somos cobrados a não fazer, somos levados a não fazer, né? Porque isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem essa função, ele tem a função de trabalhar a igreja para que a igreja chegue até a Deus santa, pura, imaculada. Ele é o que santifica a igreja, né? O Criador, né? Ele institui a igreja, né? Jesus, ele dá nome a essa igreja, né? A igreja do Senhor, e o Espírito Santo cuida dessa igreja, né? Ele trabalha no meio da igreja para santificar a igreja, né? Para preparar a igreja, para a igreja ter esse encontro com o Senhor. Então o Espírito Santo, ele também tem esse atributo, né? de um ser eterno, né? Ele não vive, nem Jesus, nem o Espírito Santo vive dentro do tempo como nós vivemos. E a gente vai ver isso, né? Que depois que houve essa manifestação do Espírito Santo, né? A obra de Deus, ela começou a ser vista com outros olhos, né? O poder de Deus, ele se manifestou em vários lugares ao mesmo tempo, né? Nós temos uma ideia da manifestação do tempo, quando Jesus ele estava com seus discípulos, aí um general, uma pessoa importante, chegou até ele pedindo um socorro, né? Aí ele falou, tudo bem, eu vou lá, vou resolver o problema. Aí aquele moço falou assim, não precisa do senhor ir na minha casa. Eu sei que se o senhor falar agora uma palavra só, vai ser suficiente. A minha filha, ela está lá, mas se o senhor falar aqui, né, vai acontecer lá. E tem uma curiosidade aqui, que ele marcou a hora. Ele marcou o momento que Jesus falou. E quando ele chegou lá, ele fez questão de perguntar, que hora foi que ela ficou boa? Então, foi exatamente na mesma hora que Jesus falou. Aleluia, Jesus. Isso significa dizer que se eu falar aqui, se eu orar aqui na direção de Deus por alguém que está em outro país, né? Ou mesmo aqui no Brasil, por mais distante que a pessoa seja, a minha oração aqui, nessa hora, nesse momento, ela vai ter efeito lá na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo tempo, né? Então Deus, ele trabalha tanto dentro da eternidade, como também no tempo. Aí Jesus veio aqui e viveu dentro do nosso tempo aqui, né? Até porque ele teve limites aqui, né? Ele sentiu sono, né? Porque veio a noite, veio o cansaço, né? Ele sentiu sono, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Então tudo isso está dentro do que nós passamos por aqui. Agora, irmãos, nós vamos ver sobre um outro atributo de Deus, que é a onipresença. A onipresença de Deus é uma coisa extraordinária, né? Não dá para a gente nem imaginar como isso aqui é tão sobrenatural, tão exclusivo de Deus. Hoje a gente tem aí meios de informações rápidos, né?
quase que na mesma hora que eu estou falando aqui, outra pessoa lá do outro lado do mundo está vendo. Mas sempre vai ter uma fração aí de segundos, vai ter um atraso aí, porque mesmo a imagem, né, ela não vai chegar no momento exato, na hora exata. Só que em relação a Deus, não. Deus, ele está no momento exato, na hora exata, em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele pode atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele atende mas também ele pode atender uma cidade inteira, pode atender uma nação inteira. Todos que suplicarem a sua presença, a sua ajuda, ele pode estar presente em todos os lugares. Então isso é um atributo fantástico, que Deus tem de estar presente em todos os lugares, em todos os momentos, ao mesmo tempo. Diferente do adversário, que é o inimigo das nossas almas. O diabo, ele não tem esse poder, ele é presente. Embora um anjo seja extremamente rápido, talvez ele ultrapasse a velocidade do som ou da luz, mas ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus, ele consegue, Ele tem esse atributo, tanto o Criador como o próprio Jesus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está aqui nesse estúdio nos acompanhando, mas ele está aí na sua casa te abençoando, alegrando o seu coração, te animando. Então Jesus, ele está em todos os lugares também ao mesmo tempo, lembrando, irmãos, que nós estamos aqui ao vivo, por isso que tem essas coisas. Jesus, ele recebeu, todo o poder, toda a autoridade do Pai, mesmo quando ele veio aqui, mas só que lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele fala isso, para os seus discípulos: olha, todo o poder, toda a autoridade foi dado a mim, foi me entregue a mim, nos céus e também na terra. Então tudo que o Pai tem, tudo que o Pai pode, Jesus também pode. E uma das coisas que a gente sempre faz aqui, quando faz algum pedido ao Pai, a gente sempre pede em nome de Jesus, porque nós temos como Pai, como Senhor, o Senhor Jesus, e nós pedimos ao Pai e é aceito, o Pai aceita porque o Pai concordou que Jesus viesse aqui e morresse por nós, pelos nossos pecados. Então é legal, é correto fazer oração em nome de Jesus, falar em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus. Tudo que você pode fazer em nome de Jesus, que vai dar certo, Então nós vemos a onipresença do Pai. O Pai está presente em todos os lugares. A Bíblia chega a dizer que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que o Senhor não saiba. Então ele tem o controle de tudo, ele está presente em tudo. O homem não tem como esconder dessa presença maravilhosa de Deus. Deus, ele te vê nas trevas e ele te vê na luz. Você pode estar numa escuridão que for, ele te vê. Isso não é impedimento para ele. Para nós pode ser. Você pode estar num submarino, lá no fundo do mar. Deus te vê lá no fundo do mar. Você pode estar numa caverna. Deus, ele te vê dentro da caverna. Você pode ir aonde você for. Não, eu quero me esconder no meio de uma floresta. Eu quero ir para a floresta Amazonas, ficar lá no meio, lá. Eu quero ver se Deus vai me achar lá. Deus te acha lá. Deus te vê lá. Porque Deus está presente lá também. E o Espírito Santo também, ele é onipresente, eu falei que sobre a manifestação do Espírito Santo é algo lindo, maravilhoso, porque a gente observa na igreja, quando o pregador vai pregar, alguém vai orar, as pessoas recebendo de Deus, uma recebe uma coisa, outra recebe outra, tipo quando você vai dar um presente, cada um diferente do outro,
Isso é o Espírito Santo que dá, essas manifestações espirituais. Deus fala com todos, né? Se todos forem à igreja e orar a Deus, Deus vai falar com todo mundo, né? Infelizmente, alguns ficam meio displicentes ali, né? Não recebe, não entende, não compreende, mas todos que querem recebem a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode estar presente também em todos os lugares ao mesmo tempo, manifestar a sua glória, né, em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje nós temos no Brasil, quase todos os estados brasileiros, né, igrejas espalhadas aí, né, e a gente acessa aí, ouve pregadores, né, em toda parte aí, você vê a manifestação do Espírito Santo de Deus em toda parte, em todo mundo. O Espírito de Deus manifestando, né, na igreja. Irmãos, nós vamos aqui agora para onipotência de Deus. É um outro atributo, né? Isso aqui está relacionado ao poder que Deus tem, né? Ele é o Todo-Poderoso. É interessante que os poderes aqui podem ser ameaçados, né? Os governos aqui podem ser ameaçados, mas Deus não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de conselho. O Pai não precisa de conselho para fazer nada. Ele tem o poder para fazer e para desfazer, para abrir porta e para fechar a porta, né? Ninguém pode dizer, não faz isso, não faz aquilo. O poder está nas mãos dele. Nós precisamos apelar pela sua misericórdia, né? Pedir a Deus é misericórdia, é implorar de joelho, de boca no pó mesmo, clamar a Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida. Mas o poder está com Ele, né? Ele tem todo o poder. O poder, né, emana do Pai, emana do Filho e também emana do Espírito Santo, né? O homem pode ser alguma coisa se Deus for com ele. Se Deus não for, um dia ele vai acabar, né, às vezes derrotado, às vezes fracassado, porque o homem não tem poder. O poder vem de Deus. Então essa onipotência aí é um atributo, né, de Deus, um atributo sobrenatural de Deus, né? Porque o que está dentro do natural, como eu falei, né, é finito, acaba. Tudo que está dentro do natural acaba. Mas o que é sobrenatural não tem fim. Então esse poder aí, né, ele emana de Deus e emana do Filho e também emana do Espírito Santo, né? O Filho manifestou o poder aqui, né, sobre a morte, quando ele ressuscitou a Lázaro, né, já de 4 dias enfermo, o poder sobre a morte. Ele falou, não, sai para fora, né? E Lázaro saiu vivo, né? O poder que ele manifestou tremendo, sobrenatural ali, até então ninguém tinha visto daquela forma. E por fim, para finalizarmos aqui, o poder do Espírito Santo, né? O poder de transformar a vida do homem, né? O poder de convencer o homem, olha, você está errado, você precisa voltar para Deus, você precisa orar, você precisa ouvir a palavra de Deus, né? Você precisa de Deus, né? Então, o Espírito Santo trabalha, né, com esse poder, o poder do convencimento, o poder que muda a vida das pessoas. Às vezes eu fico olhando aí, existem muitas penitenciárias, centro de recuperação, às vezes até o pai mesmo, na ignorância, ele quer mudar o filho, ele quer pôr o filho do seu jeito, né? E não dá conta, não tem jeito, né? As muitas prisões que nós temos aí, não só no Brasil, no mundo, não vai mudar as pessoas. O centro de recuperação, infelizmente, não vai mudar as pessoas. A única coisa que pode mudar as pessoas é a palavra de Deus, né, pregada, né, e o Espírito Santo de Deus que pode convencer e mudar a vida do homem. É por isso que nós estamos aqui falando para vocês, né, que a palavra de Deus é que muda, né? Então, o poder do Espírito Santo é um poder transformador. E eu espero que nessa tarde Deus ele tenha aberto os seus olhos, né? Eu espero que Deus ele
tenha te abençoado você com essa palavra, né? E que você olhe com outra visão o mundo à sua volta, né? Olhe com outra visão o que está acontecendo hoje no mundo, ou quem sabe com a sua vida, e que você possa voltar para Deus, né? Nós estamos aí, amanhã nós teremos Escola Bíblica Dominical, teremos o maior prazer de ter você conosco lá. Na escola nós tiramos dúvida, né? Nós estudamos um pouco mais a palavra. Aqui nós ficamos um pouco presos ao tempo, porque estamos dentro do tempo, né? Nós não estamos dentro da eternidade ainda, a gente fica preso ao tempo. Mas eu tenho certeza que nós estaremos encontrando mais vezes, né? E conversando um pouco mais acerca da palavra de Deus. E eu quero orar por você nessa tarde. Quero agradecer você pela sua atenção, ter ficado conosco, né? Acompanhando esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu peço a tua bênção. Senhor, nessa tarde, olha em favor do teu filho, da tua filha, e derrama da tua graça, da tua bênção. Ó Deus, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. E agora eu coloco em tuas mãos, ó Deus. Abençoa, Pai, amanhã nós estaremos encontrando na escola dominical. Toma em tuas mãos os teus filhos. Toma em tuas mãos todos nós, meu Pai, e nos ajuda. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.